Porque quando Deus te escolhe, Ele vai te colocar dentro do deserto para forjar o teu caráter. E a minha história não foi diferente. Eu já contei no retiro. O presbítero Otacílio pediu para eu contar uma parte do meu testemunho. E eu sei que isso vai edificar vida. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Eu nunca sonhei em pregar a palavra, pastor Geraldo. Eu nunca sonhei viver o que eu estou vivendo hoje. O que Deus prometeu e Ele está cumprindo. Eu nunca imaginei que eu viveria isso. Só que quando você entende o projeto de Deus, e ainda que isso te custe muitas lágrimas, quando você vai para o centro da vontade de Deus, você entende por que Ele permitiu você passar tudo o que você passou. Eu cresci na igreja, meu pai pastor, minha família toda do altar. E eu ainda pequeno, Deus prometeu ao meu pai dizendo: Miqueias será um profeta, Miqueias será um pregador da palavra. Só que aliado a isso, Deus me deu o dom da música. Por muitos anos, eu sei o que é a alegria dos meus amigos instrumentistas, adorar a Deus através dos acordes, adorar a Deus através das melodias, das harmonias. Porque desde 5 anos de idade, que eu era músico da igreja, fui para dentro de uma faculdade de música, me tornei músico profissional. E o meu sonho era: eu vou viajar o mundo tocando. Eu vou viajar o mundo exercendo a profissão que eu sonhei. Mas não. Deus um dia apareceu na minha história para dizer: o seu sonho não vai cumprir. Porque sobre a sua vida eu tenho uma promessa, que tu serás pregador da minha palavra. Eu prometi aos seus pais quando ainda tu era moço que você será profeta. E não adianta, pode tentar fugir do chamado de Deus, que uma hora Deus te acha. Eu me tornei o que eu sonhei, mas a promessa de Deus estava no mesmo lugar. Aí a minha vida andou de uma forma que eu nunca imaginava. Fui para fora do país, estava a uma prova de entrar num dos maiores conservatórios de música da Suíça. A minha vida estava dando um ápice. Aí Deus olhou para mim e disse assim: está chegando a hora de eu te parar, porque minha promessa tem que cumprir na tua vida, que tu serás um pregador da palavra. Quando eu recebo uma notícia fora do Brasil que a minha avó faleceu, eu pego o primeiro voo, venho para o Brasil. E quando eu chego no Brasil, comecei a retomar o meu sonho, comecei a retomar minha carreira. A gravadora onde eu trabalhei durante 10 anos me liga novamente, me apresenta um novo contrato. E quando eu voltei, eu disse: esse vai ser o meu ano, que eu vou ganhar muito dinheiro, que eu vou fazer muito show, que eu vou comprar carro, casa, apartamento, vou fazer o meu famoso pé de meia. Aí Deus lá da eternidade me olhando dizendo: não, esse ano você vai aprender a ser crente de verdade. Esse ano vai ser o ano que eu vou te colocar na olaria para você entender o meu chamado. Sabe por quê? Apesar de ser filho de pastor, apesar de crescer na igreja, eu me tornei um profissional dentro da igreja. Eu me tornei um músico sem a essência do Espírito Santo. Eu tocava, mas não conseguia sentir mais a glória de Deus. Eu ia para a igreja, mas não conseguia mais sentir a presença de Deus. Eu olhava para um lado, via as pessoas chorando. Eu olhava para o outro, via as pessoas dando glória. E eu estava morto espiritualmente. E Deus me olhando dizendo: vai ser preciso eu te colocar no fundo do poço, mas você vai entender a obra que eu tenho na tua vida. Vai ser preciso eu te colocar dentro do deserto, para você entender o que eu quero da tua vida. Sabe por quê? Sabe qual é a nossa realidade? Quando está tudo bem, a gente deixa de orar como deve. Quando está tudo bem, a gente deixa de jejuar como deve. Quando está tudo bem, até se a gente chega cansado, a gente diz: não, hoje eu não vou na igreja não, estou muito cansado. Mas quer conhecer quem está na prova, pastor? Se puder, ele estaria na igreja de segunda a segunda. Não precisa o pastor ficar ligando para ele dizendo: vamos para a oração, vamos para o monte. É ele que liga para o pastor, é o contrário. É ele que liga para o pastor e diz: ei pastor, que hora que nós vamos orar? Que hora que nós vamos para o monte? Que hora nós vamos jejuar? Porque quem está no deserto sabe que se não for ele, Deus, não terá esperança para a sua vida. E como que Deus começou a forjar o meu caráter? Ei, Deus tem me levantado para pregar muito para jovens, e eu vim aqui para despertar a sua vida, porque Deus me usou como isca para despertar a vida de muita gente. Eu como músico, o que Deus ia arrancar de mim? Deus arrancou aquilo que eu mais amava fazer.
No dia 31/8 do ano de 2019 agora, vai fazer 7 anos do meu acidente. Dia 31/8 do ano de 2012, Deus mudou a minha história de um jeito que eu nunca imaginava. Eu saí de casa para trabalhar 8 horas da manhã. Quando deu 8h10, Deus começou a mudar a minha história através de um acidente. Naquele dia, eu me colidi de frente com uma carreta. Todo mundo que passava pelo acidente olhava para a moto, olhava para a carreta e dizia: com certeza quem tivesse aí morreu. Satanás também queria que eu tivesse morrido. Mas Deus da eternidade estava dizendo: esse acidente não é para a morte. Esse acidente é para mim cumprir a palavra que eu reservei sobre a vida dele. Naquele acidente eu sofri fratura exposta da tíbia e do calcânio da minha perna esquerda. Fiquei 2 meses e meio numa cadeira de roda. Comecei a passar o momento mais turbulento da minha vida e da minha história. Aí teve um dia que eu acordei e disse: Deus, eu não aguento mais depender do meu pai e da minha mãe para comer. Eu não aguento mais depender do meu pai e da minha mãe para trocar de roupa. Eu não aguento mais depender disso. Aí Deus entrou dentro do meu quarto, soou nos meus ouvidos e disse: pois bem, é essa dependência que eu quero que você tenha de mim. Sabe por quê? Quando eu voltei de fora do Brasil, eu disse: esse vai ser o meu ano. Só que Deus olhando para mim dizendo: não, sem a minha presença você não vai a lugar nenhum. Sem a minha presença na tua vida você não vai avançar. Sem a minha presença você não vai conquistar nada. Só que o problema maior não é a minha perna. Graças a Deus estou recuperado da minha perna. O problema maior é que quando Deus quer saber se seu coração realmente é dele, Ele toca onde você mais ama. E prova na Bíblia, Miqueias, prova. Deus poderia ter pedido a Abraão Ismael, porque Ismael também era filho dele com a escrava Agar. Só que quando Deus pediu um sacrifício, Deus deu um nome ao sacrifício: eu quero Isaque, a quem tu amas. E naquele acidente, Deus tocou naquilo que eu mais amava, porque eu, como músico, naquele acidente, eu sofri o rompimento do plexo braquial. Quando o médico falou isso para mim, eu disse: doutor, traduz, que eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ele disse: Miqueias, ao mesmo tempo que é simples o que eu vou falar, é muito grave. Você perdeu todos os movimentos do seu braço esquerdo. E não foi apenas isso, ele disse: eu posso fazer 200 cirurgias em teu braço, que o seu braço nunca mais vai voltar a mexer, porque não existe cirurgia que eu possa fazer para o seu braço voltar a movimentar. Daquela hora, eu comecei a passar mal dentro do consultório. Imagine você ouvir uma notícia que você nunca imaginava. O único meu ganha-pão, a única coisa que eu sabia fazer era música. E de um dia para a noite, eu não vou poder exercer aquilo que eu mais amava. Deus arrancou de mim aquilo que eu mais amava fazer. É como se fosse um cantor perdesse a sua voz. É como se fosse uma mãe perder o seu filho. Não sabe a dor que é, porque você não vai poder exercer aquilo que você mais ama. Mas os planos de Deus, eles são inegociáveis, porque Deus é assim. Às vezes Ele vai permitir você perder coisas na sua caminhada, mas Ele não aceita perder você. Ele vai permitir você passar no fundo do poço, mas a sua alma vai ser salva. Teve gente que só ficou crente depois que descobriu um câncer. Teve gente que só ficou crente depois que foi parar no leito de hospital. Deus tem os seus meios de nos despertar. Sabe por quê? Às vezes você quer motivo de sobra para você ficar na igreja toda hora, levantando a mão e dando glória. E o maior motivo você está respirando. Porque tem muitas pessoas que estão numa UTI uma hora dessa dizendo: Senhor, me dá saúde para pelo menos um dia entrar na tua igreja para te agradecer pelo que o Senhor tem feito pela minha história. Olhe para essa pessoa bonita que está do teu lado e diga assim: se eu fosse você, eu agradeceria mais. Olha para ela e diga: se eu fosse você, eu agradeceria mais. Porque você tem tudo. Você tem saúde, você tem casa, você tem família, você tem tudo. A única coisa que você deve é agradecer a Deus. Aí olha para cá. Naquele acidente eu perdi todos os movimentos do meu braço. E se eu não posso tocar mais, pastor Geraldo,
O que é que Deus vai me levantar para começar a fazer? Deus precisou arrancar o movimento do meu braço para eu entender o chamado dele na minha vida. Ei, deixa eu te falar algo. Não espera Deus te colocar num leite de hospital para você servir a Ele de verdade. Não espera Deus tocar na tua saúde para você servir a Ele de verdade. Não espere você passar o momento mais duro da sua história para você aprender a servir a Ele de verdade. Aí quando eu parei no momento mais duro da minha vida, de quem é que você se lembra quando você está lá no deserto? Você se lembra de Deus. Porque às vezes o seu relacionamento está tão entrelaçado com tantas pessoas que Deus está de lado. Aí Deus prepara o cenário, te coloca num leito de hospital, e lá no leito a única coisa que eu sabia fazer era se lembrar de Deus. Porque se eu não estava orando, lá eu comecei a orar como eu nunca orei na minha vida. Se eu não estava jejuando, lá eu comecei a jejuar como eu nunca jejuei na minha vida. Se eu não estava lendo a palavra, lá eu comecei a ler a palavra como eu nunca li na minha vida. Aí o Espírito Santo foi começando a me renovar. Aí o Espírito Santo foi começando a me encher. O inimigo tentou me colocar numa depressão profunda. E aprenda uma coisa: o seu campo de batalha é a sua mente. Se o inimigo consegue ganhar a sua mente, o seu corpo padece. Mas se a sua mente estiver blindada pelo sangue do Cordeiro, nenhuma seta de Satanás terá êxito sobre a tua vida, porque a tua mente terá blindada por ele. Eu, como eu não podia exercer a minha profissão, o inimigo disse: se joga na frente de um carro, se joga de cima de um prédio, acaba com a sua vida, acaba com a sua história. Só que para vergonha do diabo, se o inimigo pensou que eu viveria a pior fase da minha vida com um braço paralisado, para a glória de Deus eu posso declarar que eu tenho vivido a melhor fase da minha vida com Deus. Porque nenhum sucesso se compara, presbítero Otacílio, ao fracasso espiritual. Você pode ser o homem mais milionário do mundo, se você não tiver Deus dentro do teu coração, existe um vazio que o dinheiro não pode preencher, que a droga não pode preencher, que o vício não pode preencher, que só a presença de Deus pode preencher. O braço foi paralisado, mas Deus diz: a tua boca não está paralisada, você pode pregar a minha palavra. Quando eu recebi o diagnóstico médico, o médico disse o seguinte: eu posso fazer 200 cirurgias em teu braço, que o seu braço nunca mais vai voltar a mexer. Essa foi a palavra da medicina. Mas dentro de mim eu disse: está amarrado. Quem dá a última palavra sobre a minha vida é Deus. Eu rejeito toda palavra de maldição, porque a medicina me deu um diagnóstico, mas Deus, eu entendi o que o Senhor requer da minha vida. Aí eu fui para o joelho, eu fui para a oração, fui para a busca. Aí Deus começou a cumprir a palavra que Ele tinha na minha vida, para eu começar a pregar a palavra dEle. E muitas das vezes o inimigo dizia para mim: para que você vai pregar? O seu braço continua paralisado. Mas eu entendi que quando eu faço a obra de Deus, enquanto eu estou pregando, Deus está restaurando a minha saúde. Tem gente que se entrega ao problema, tem gente que se entrega àquilo que ele está vivendo de problema. Só que Deus te trouxe aqui para você entender: não se para diante do problema. Lembra de Ezequiel? Ezequiel, você está no meio de vale de ossos secos. O que você vai fazer? Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu posso estar num lugar que aparentemente não vai ter vida, mas através da palavra que sair da minha boca, Deus vai gerar vida. Quando o médico me deu o diagnóstico, eu disse para ele assim: doutor, eu não creio na sua palavra. Quem governa a minha vida é Deus. Quem governa a minha história é Deus. Mas ele disse: Miqueias, eu tenho pacientes que têm 30, 20 anos do mesmo acidente. E olha para cá, para a medicina.
o meu braço é para ficar esticado dessa forma o resto da vida, porque eu perdi o plexo principal, que sai da coluna, vai à cabeça e é responsável pelos movimentos que você faz. Quando esse corte é parcial, eles reconstituem o nervo e o braço volta a mexer. Só que como Deus gosta de trabalhar com mistério, o corte não foi parcial, o corte foi total. Porque não existe condições para medicina. Mas eu olhei dentro dos olhos do doutor e declarei assim: doutor, o senhor pode ter estudado sobre medicina, mas o meu Deus é dono da medicina. Doutor, o senhor pode ter estudado sobre o nervo, mas foi o meu Deus que com as suas próprias mãos ele colocou o nervo no lugar. E deixa eu te avisar, o meu Deus é tão poderoso que até sem nervo no lugar Deus tem poder para o meu braço mexer. Até sem nervo no lugar Deus tem poder para restaurar o meu braço. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. A banda pode me ajudar? Eu quero perguntar nesta noite aqui: quem acredita em milagres? Eu não falo apenas de milagres hoje. Hoje eu vivo o milagre da parte de Deus. Porque o maior milagre que Deus me deu é estar vivo. Porque não adiantaria nada eu não ter quebrado nenhuma parte do meu corpo, mas ter morrido. As sequelas hoje ficaram porque eu fui marcado por Deus. Porque todas as vezes que eu olho para o meu braço, eu lembro de onde Ele me tirou. Eu lembro que eu estava morto. E a pior coisa na vida de um homem é estar morto espiritualmente. A pior coisa na vida de um homem é quando ele não consegue mais ter relacionamento com Deus. É quando ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Tudo para ele se torna comum. Ele ouve um louvor, para ele é comum. Ele ouve uma palavra, para ele é comum. Ele ouve uma saudação, para ele é comum. Mas quem tem relacionamento com Deus, não importa quem vai pregar, quando Deus começa a falar, as lágrimas são inevitáveis. Não importa quem vai cantar, quando tem relacionamento com Deus, o Espírito que está por dentro dele, o coração começa a queimar, a alma começa a arder. Aí para muitos é louco dizer, não sei para que tanto glória a Deus e aleluia a crente dá. É porque a presença de Deus, meu irmão, a gente não consegue segurar. Aí a gente começa a manifestar a presença com glória a Deus e aleluia. E isso só é possível quando nós temos um relacionamento com Deus. Eu fui passando o tempo, e eu dentro de mim, Deus levantou várias pessoas para dizer: eu vou restaurar a tua saúde, eu vou voltar a dar movimentos ao seu braço. Aí muitas das vezes o inimigo dizia: mas não pode, não existe nervo que seja capaz de dar movimento ao braço. Mas Deus é o único que confunde a medicina. Porque quando eu voltei a terceira vez lá, o médico olhou assustado para minha cara e disse: lá vem o doido do Miqueias com esse negócio de Deus, com esse negócio de milagre. É por isso que o apóstolo Paulo disse que o evangelho para nós é poder, mas para aqueles que perecem é loucura. Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por... Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por... O que é caminhar por fé? É ver o que ninguém vê. É acreditar no que ninguém acredita, mas também é chegar aonde nem todos chegam. Porque ele me disse que tinha paciente que tem 20, 30 anos do mesmo acidente e o braço era para ficar dessa forma o resto da vida. Aí quando eu cheguei lá, ele me olhou assustado, eu disse: doutor, eu vim aqui te dar uma boas novas. Aí ele disse: ficou doido de vez agora. Que boas novas, rapaz? Não tem jeito mais para o seu braço voltar a movimentar. Eu disse: tem jeito sim. Porque quando o Senhor disse que é para eu desistir, é aí que eu fui para o joelho, é aí que eu fui para a oração, é aí que eu subi monte, é aí que eu fui me consagrar, é aí que eu fui orar. E não existe palavra que Deus não possa reverter. Aí eu olhei para ele e disse assim: se o Senhor disse que no meu braço não tem nervo, que é incapaz do meu braço voltar a mexer, eu quero que você me responda uma coisa. Ele disse: o que é? Se no meu braço não existe nervo, eu quero que o Senhor me explique uma coisa. Por que é
é que o meu braço está voltando a mexer? Por que é que os movimentos do meu braço estão voltando? Não, você não entendeu. Melhora meu microfone, por gentileza. Você não entendeu. Eu vim aqui profetizar que aquilo que estava morto sobre a tua vida, Deus vai voltar a dar vida hoje. Se você não conseguir orar mais, Deus vai fazer você voltar para o caminho da oração. Se você não conseguir jejuar mais, Deus vai fazer você voltar para o caminho do jejum. Você vai voltar para os montes que você ia. Deus vai acender a chamada no teu coração outra vez. Não espere você sofrer para entender a chamada. Não espere você chorar para entender a chamada de Deus.